O quarto problema que existe, eu falei que são 5, e esse bloco nós só vamos falar dos 5, é a desigualdade social. Vejam, desemprego estrutural e crescente, até por a questão da pandemia, a questão da quarta revolução industrial, dos computadores, das tecnologias. Isso é bom, traz conforto, mas também traz uma desigualdade. Os mais fortes ficam cada vez mais fortes e os mais fracos cada vez mais fracos. Vejam, eu não estou aqui dizendo que a igualdade ou o socialismo é o ideal, não, nada disso. Eu acho que a desigualdade sempre vai existir, mas o que você não pode ter é essa desigualdade aguda, onde a Oxfam diz que pouco mais de 2.000 bilionários têm 60% da riqueza do mundo. Ou seja, 2.000 bilionários têm 60% da riqueza, que equivale à riqueza de 4,6 bilhões de pessoas. Aqui eu gosto de lembrar um economista norueguês, Erik Steenfeld, que ele disse: se você quer saber se o teu país tem muita desigualdade social, é fácil, é só você perguntar quantos quilômetros você vai precisar andar para encontrar alguém que tem uma renda 10 vezes maior que a sua. Aí ele responde numa palestra: na Noruega, só se você sair do país. Ou seja, aqui na Noruega não existe pessoas que são 10 vezes mais ricas do que outras, porque tem, bem ou mal, uma distribuição justa, equânime da renda. No Brasil, é só você pegar o elevador, ou algum morador que mora no prédio no andar de cima, talvez ganhe 10 vezes mais que você ou 10 vezes menos do que você. O Brasil tem muita desigualdade social. E aí nós percebemos que o Estado tem uma função. Não estou falando de socialismo, não estou falando do Estado que controla tudo, nada disso. Estou falando da livre iniciativa, como diz a Constituição, artigo 3º. A livre iniciativa, uma construção de um país justo e solidário. Vejam a importância do SUS, por exemplo, nesse momento de pandemia. Não fosse o SUS, o que iria acontecer, meus amigos? E veja a questão do bem, o benefício emergencial que o governo liberou acertadamente. Então, o auxílio emergencial, que é para aquela economia informal, que ela ajuda, que foi uma época de R$600, e o benefício emergencial para aqueles empregados que no momento da pandemia se submeteram a uma redução salarial ou uma suspensão contratual. Isso é importante. Os Estados Unidos fez a mesma coisa. Os Estados Unidos liberou mais de 5 trilhões de dólares em programas de ajuda. Esse é o papel do Estado. Afinal, o que é Estado? O Estado é um contrato social, onde a sociedade se une e diz o seguinte: nós vamos arrecadar alguns impostos, quem está trabalhando, está nativo, o Estado pega um caixa e paga um pouco para o aposentado, para o inválido, para o doente, pensão para a viúva, e ele faz essas distribuições para regular, e o resto a lucro de quem trabalha, de quem está produzindo. Esta é a razão do Estado. Domênico de Masi e o filósofo Zizek falam que a pandemia revelou a importância do welfare state, desse estado de bem-estar social. E isso é importante. Socialismo prega a igualdade é um valor maior que a liberdade. Não dá certo. Todos os países socialistas morreram de fome, muito controle. E, geralmente, o socialismo está ligado a uma ditadura. Nós não tivemos ainda nenhum caso de socialismo democrático, ainda que alguns defendam, mas nunca existiu no mundo socialismo democrático. Aí nós temos como contrapartida o liberalismo, que prega uma liberdade econômica, liberdade total, mas ninguém está preocupado em distribuir renda. Então, para os ricos é uma maravilha defender o liberalismo. E o neoliberalismo, que é algo mais exagerado, que é o mercado total disciplinando tudo. Aí é o que Alan Suppe, o maior jurista de direito do trabalho da França, ele diz: nós vamos transformar a governança das leis que regulam na governança dos números. O trabalhador vai ser visto como um número numa planilha Excel. Pior do que isso, os atuais projetos de hoje não se preocupam com os miseráveis. O Banco Mundial disse que vai ser jogado em 2021 150 milhões de pessoas na extrema pobreza. Agora vejam como a regra do jogo, ela beneficia os mais fortes. Essa notícia saiu no Le Monde Diplomatique Brasil. Pandemia, grande negócio para empresas nacionais. Vocês sabiam que existe uma cláusula para resolução de controvérsias entre investidor e Estado, e que se você é um investidor e naquela empresa ou naquele país o governo criou políticas emergenciais, como por exemplo congelamento da tarifa de água e luz, esse investidor que se sentiu prejudicado, ele pode acionar o Estado, um tribunal de arbitragem internacional, e reaver todo aquele que ele perdeu como investidor. Então veja que o grande investidor, ele nunca perde nessa regra do jogo. Por isso que eu defendo
a social-democracia. É um capitalismo, é liberdade, tem espaço para livre iniciativa, mas é um Estado que também tem uma preocupação, ainda que moderada, mas uma preocupação com o social, com aqueles que estão mais vulneráveis. É uma conciliação da liberdade e da igualdade. Então vejam que esse mundo que nós vivemos, e aqui eu já vou falar do impacto disso nas relações de emprego, e eu quero dizer isso para vocês, não adianta eu chegar aqui na meia hora que eu tenho, na uma hora que eu tenho, e dizer, as profissões do futuro são essas. Não, eu estou tentando mostrar para vocês como que nós temos que fazer a leitura. Nós temos que ler o mundo, fazer uma análise conjuntural para daí nós podermos perceber para onde estão indo as tendências de emprego, o que está se extinguindo, o que vai acontecer. Até porque o mundo é maravilhoso quando você tem cartão de crédito, tem vacina e dinheiro no banco. E os demais? O capitalismo é bom, sim, o capitalismo é muito bom. Ele trouxe democracia e liberdade, livre iniciativa e empreendedorismo, aumento de renda per capita numa média geral, ainda que haja má distribuição, mas a renda per capita aumentou, baixou a mortalidade infantil, facilitou a mobilidade internacional, pega avião, vai para cá, vai para lá, conforto, hoje nós temos tecnologia, conforto, acesso a inovações, avançou na medicina, na expectativa de vida, mas isso não significa que nós não temos que fazer algumas regulações sociais e éticas. Finalmente, o último problema nesse bloco para nós encerrarmos é o tecnicismo. Vejam que o projeto da modernidade ele começou lá na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Bandeira do Brasil, ordem e progresso. E assim foi o capitalismo que veio junto nesse projeto. E começou bem, o capitalismo comercial, depois o capitalismo industrial, depois nos anos 60 veio o capitalismo digital e financeiro, só que no meio do caminho o capitalismo está se perdendo um pouco, seja por essa crise ecológica, seja pela desigualdade social aguda, seja por esse déficit democrático que alguns governos estão meio assanhados para mudar a Constituição. E aqui eu trago uma entrevista da Elizabeth Gerby na BBC, ela que é pesquisadora na Universidade do Arizona. Ela diz assim: há um risco real da elite tecnocrática de ver todas as mudanças justificadas por seus valores. Uma ideologia que limita as decisões políticas e aumenta a desigualdade. Ou seja, o que ela está tentando dizer? O perigo é que, em nome da tecnologia, eu posso fazer tudo. Será que eu posso fazer tudo mesmo? É isso que nós vamos ver no próximo bloco. E aí vamos ver o impacto dessa descrição no mundo do trabalho, nos empregos do futuro e no que está sendo extinto. Eu aguardo você para o próximo bloco. Todo novo conhecimento traz novos poderes. O que a gente pode fazer com esse conhecimento? E aí esses novos poderes têm que ser lidados com muita responsabilidade. Foi assim com a energia nuclear, a gente pôde fazer a bomba atômica e a gente pôde fazer a tomografia computadorizada, uma opção de coisas bacanas, né? E é assim com a genética. Então, quais são esses novos poderes, né? A gente tem o poder de sequenciar o DNA de uma pessoa e, com isso, prever que doenças um dia poder prever quais são as predisposições de doenças que ela vai ter. Isso nos dá um poder de falar para ela, olha, é melhor você ter um estilo de vida assim ou assado, para prevenir o aparecimento disso. Isso também nos dá, talvez, o poder de usar essa informação como uma forma de discriminação genética.